Você lembra da Vaza Jato, lembra? Aquelas conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores que vazou? Pois é, agora a gente tem a Vaza Toga, segundo o que fala a Revista Oeste. E no caso agora, a Vaza Toga 3 já. Bom, vamos lá. Segundo o texto, novos documentos revelariam o que seria o gabinete paralelo dentro do Supremo Tribunal Federal. A reportagem acusa, viu? Esse gabinete aí, supostamente liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, teria forjado relatórios, censurado veículos de imprensa e preparado o terreno para condenar o Bolsonaro agora. A matéria compara essa situação aí com a de regimes totalitários. Ela cita até uma frase do chefe de polícia de Stalin que dizia o seguinte, viu? Mostre-me o homem e eu lhe darei o crime. Segundo o texto, a lógica aqui seria bem parecida, viu? Primeiro se aponta o alvo, depois se fabrica o crime para justificar essa condenação. A matéria afirma que assessores do STF e do TSE estariam agindo como uma polícia política informal. O texto fala de ordens dadas por WhatsApp, de relatórios fabricados sob encomenda e de decisões que, segundo a reportagem, teriam sido tomadas fora da lei. A matéria diz: quem investiga, quem acusa e quem julga, tudo concentrado na figura de um único ministro. E ainda a Oeste traz um exemplo, viu? Ela fala de uma conversa que teria acontecido em 2022 entre o juiz Ayrton Vieira, que era assessor do ministro Moraes, e o ex-chefe de assessoria da desinformação do TSE, o Eduardo Tagliaferro. Segundo a reportagem, o juiz teria pedido um relatório sobre a própria Revista Oeste e teria dito, viu? Vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar as redes. E aí Tagliaferro, de acordo com o texto, teria respondido que a Revista Oeste só publicava conteúdo jornalístico. E aí, olha a resposta do juiz, segundo a matéria, viu? Use a sua criatividade. Essa frase aí ficou famosa, né? E ele ainda completa, viu? Pegue uma ou outra fala ou uma opinião mais ácida. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. O resultado disso aí, de acordo com o texto, teria sido a desmonetização da Revista Oeste no YouTube por mais de 1 ano. E qual foi o crime da revista? A matéria disse que era fazer jornalismo independente. E olha, a reportagem também não para por aí não, viu? Ela conta que o gabinete paralelo do ministro também teria tentado bloquear a rede social Gettr, que foi criada por um ex-assessor do presidente Trump. A matéria diz que em outubro de 22, logo depois do primeiro turno das eleições, o assessor teria mandado bloquear a Gettr. A justificativa teria sido uma publicação de um jornalista, e o plano, segundo o texto, era derrubar geral, igual que teria sido feito com o Telegram. É mole? O texto também fala de uma lista de inimigos do ministro, viu? Que incluiria vários jornalistas e até uma juíza. E o que eles enfrentaram, de acordo com a matéria? Censura nas plataformas, bloqueio de contas em banco, passaportes cancelados e até pedidos de prisão internacional. A Oeste diz que tudo isso aí aconteceu sem o devido processo legal nem direito à ampla defesa. A reportagem traz a opinião de um advogado constitucionalista, viu? E ó, eu tô lendo aqui o que é que ele fala, repare. Que o uso de funcionários dos tribunais dessa forma aí seria ilegal e que vai contra o interesse público. E ele concluiu dizendo que seria a união de órgãos de Estado contra cidadãos e contra a imprensa. A matéria, então, entra num dos pontos mais pesados dessa denúncia aí, que são as certidões positivas e negativas. Veja só, de acordo com o texto aí, esses documentos teriam sido criados por esse gabinete aí paralelo e decidiram a vida de centenas de brasileiros que foram presos depois dos atos do 8 de janeiro. A lógica, segundo a reportagem, seria simples. Se você recebesse uma certidão negativa, tinha alguma chance de ser liberado daquilo ali. Mas só que se a sua certidão fosse positiva, era praticamente uma sentença de prisão já. E o que era uma certidão positiva? Bom, de acordo com o texto aqui, bastava ser crítico de Lula ou do STF até, ou até ter compartilhado o post de apoio a Bolsonaro para poder ser considerado já perigoso. A matéria dá até um exemplo de um caminhoneiro que teria recebido essa certidão positiva aí, por causa de postagens antidemocráticas e que revelam inconformismo com os resultados das eleições de 2022. Outro caso aqui que o texto aponta é de um vendedor ambulante que foi mantido preso por publicações antigas, de 2018. Essas publicações criticavam o PT e o Supremo. Esses documentos aí que a reportagem chama de carimbo de culpado ou inocente, decidiam se a pessoa ia ser liberada ou não.
E o que a matéria afirma é que dos que receberam certidão positiva, nenhum foi liberado. A reportagem compara isso aí com as práticas do DOPS, que era a polícia política da época do regime militar. A matéria cita também uma advogada que diz que prender alguém por uma publicação em rede social seria ilegal e que isso aí configura crime de abuso de autoridade. E afirma que as postagens e críticas são manifestações protegidas pela liberdade de expressão aqui no Brasil, inclusive até sátiras e memes também. A matéria então conclui que toda essa suposta engrenagem aí de perseguição e censura teria um objetivo maior ainda, que é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem afirma aqui que o processo contra ele teria as mesmas características reveladas lá na Vaza Toga: relatórios informais, acusações genéricas e investigações sem base legal. E ó, a matéria da Revista Oeste aqui encerra usando uma metáfora de uma árvore envenenada. Repare só. Ela diz que o inquérito das fake news, que foi instaurado lá em 2019 de uma forma que afrontaria o regime do tribunal, seria a origem de todos esses problemas aí. E os frutos dessa árvore aí seriam, segundo a reportagem, os relatórios inventados, a censura de jornais, as prisões arbitrárias e a perseguição a cidadãos. E agora, o próximo fruto, segundo o texto, seria o julgamento do ex-presidente. A matéria termina até com uma frase forte, viu? Que eu vou ler aqui para vocês, repare. O STF já tem o homem, agora ele está prestes a dizer quais são os crimes dele. E você, meu amigo, minha amiga, o que é que você acha de tudo isso aí que a reportagem da Revista Oeste aponta, hein? Deixa seu comentário aqui, vamos debater com respeito. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!